Aqui está a sua melhor companhia. CYM 219, canal 285. Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Jesus Cristo falou, está falado. 13h03, muito boa tarde, Cafelândia, boa tarde você de toda a região. Estamos de volta com o Evangelho para Todos, ao sábado após o programa Viva a Vida, e domingo é 1h da tarde, ou seja, você fica aí sendo meu convidado a estar ouvindo aí o Evangelho para Todos. Anunciamos aqui, o Evangelho para Todos anuncia para você os ensinamentos do Filho de Deus como prioridade, ou seja, dentro da Bíblia, o próprio livro, né, que está aqui no Novo Testamento, tem um livro onde o apóstolo Paulo, a gente deduz que é o apóstolo Paulo, né? Ele diz que antigamente Deus falava através de anjos, através de profetas, e nos últimos anos, nos últimos tempos, né, tem nos falado através do Filho, ou seja, Jesus Cristo, ele é o principal da Bíblia, é o principal da nova aliança, é o Filho de Deus. Os demais eram servos de Deus. Por isso a Escritura Sagrada fala para mim, para você, que nos últimos, ou seja, há tempos atrás, né, Deus falava conosco, aos nossos pais, né, através de profetas ou através dos anjos também. E nesses últimos dias nos fala através do seu Filho, o Filho dele, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amigo ouvinte, vamos para a mensagem de hoje. Deixa eu deixar aqui um forte abraço a cada um de vocês, obrigado pela sua audiência. Lembrando que no YouTube existe um amigo meu, tem um amigo meu que faz o corte aqui desse programa aqui na Rádio Cafelândia FM. Então, se você entrar no YouTube, por exemplo, não está nessa sequência aqui lá, né? Está com mensagens atrasadas lá, mas você vai entrar lá e vai ter o corte. Não vai estar lá, boa tarde Cafelândia, boa tarde povo de Cafelândia, não vai estar também, talvez, o horário, porque existe o corte, ele faz o corte, né? E lança lá no YouTube só a parte que é proveitosa para aqueles que entram lá no YouTube, certo? Meus amigos do YouTube, obrigado por estar ouvindo a gente também, não ouvindo aqui na Rádio Cafelândia FM, você pode ouvir lá no YouTube também, no Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9. Escreve tudo junto lá, você encontra o Evangelho para Todos lá também. Então, buscando de Deus para que no tempo de Deus a gente possa ali aperfeiçoar algumas questões, algumas coisas. Não é nem questão de valor só, mas é questão de tempo, né? O tempo é a coisa mais valiosa que tem, e nós sabemos que existe o tempo de busca. Todos nós que queremos ser usados por Deus, nós temos que ignorar algumas coisas, né? Ou seja, hoje, por exemplo, eu não sou um pastor devido ao quê? Devido a eu ter consciência dentro do que eu vejo, né? De que a obra de Deus é a coisa mais séria que existe. Não estou criticando quem trabalha e quem é pastor, estou só fazendo o meu ponto de vista de como deve ser, para que não venha uma sobrecarga sobre mim, sobre minha família, sobre aqueles que participam comigo, por exemplo, de uma igreja. Eu não posso, então, na minha visão, me dedicar a dois trabalhos. O meu trabalho lá é aqui como pastor. Aí, de repente, alguém fala assim, mas muita gente faz isso, né? Isso é uma questão do chamado meu. Agora, isso é uma visão minha, não é algo que eu tenho de crítica em cima daquele ou deste que está fazendo. Pelo contrário, tenho orado aqui a Deus em favor da vida de irmãos e pastores que já fazem isto, né? E tem aí conseguido discernir com clareza, mas é a minha visão em relação à obra de Deus. Então, ou eu me dedico lá
E nas horas vagas trago a mensagem para você aqui, ou eu me dedico aqui e nas horas vagas faço um trabalho para mim sobreviver, senão eu vou sobrecarregar minha família e sobrecarregar também aqueles que estão ali participando com a gente devido às pressões que o mundo naturalmente vai fazer sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas em geral. E quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo para mim. Agora para você, eu não sei o que é que Jesus Cristo está falando para você. Vamos ler a mensagem de hoje? Está aqui em Mateus capítulo 13, é a parábola do semeador. Hoje de manhã eu estava só analisando um pouco a parábola do semeador e pensei, se eu ficasse o ano inteiro, lendo só Mateus capítulo 13, o ano inteiro, e estudando ele, trazendo para a minha vida, certamente eu teria uma vida transformada. Só que seria uma luta muito grande, por causa que o mundo que rodeia eu e você, ele não vai deixar você ficar prestando atenção em Jesus Cristo. E os nossos próprios interesses também nós colocamos acima dele, acima dos interesses de Deus. Porque quem sabe as coisas de Deus não é o espírito do homem. O espírito do homem que está dentro de um corpo, que nós somos espírito dentro de um corpo, ele só sabe as coisas do homem. Nós defendemos interesses nossos sempre em tudo aquilo que falamos e fazemos. Só que o Espírito Santo de Deus defende o interesse de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele sabe o dia de amanhã. E não é só o amanhã, segunda-feira. Ele sabe toda a sequência para frente, sabe toda a sequência, tudo aquilo, que passou para trás. O Espírito Santo de Deus sabe. Ele sabe todas as coisas. Agora, o Espírito do homem é limitado. O Espírito do homem só sabe as coisas a qual está ao alcance limitado, mental, aqui de lembrança. Mas o Espírito Santo de Deus é que tem que guiar a nossa vida. Então por isso que é muito importante eu e você entendermos que a palavra de Deus é importante, a oração é importante, de ouvir de alguém ou fazer a oração por causa do Espírito Santo, não é por causa do Espírito do homem. A academia existe ali para o Espírito Santo, para o Espírito do homem. Não, a academia existe para o corpo. Alongamentos, articulações, boa alimentação é para o corpo físico, assim como orientações do mundo aqui, do cotidiano, era bom a educação do cotidiano, é para o espírito homem, mas não é para o Espírito Santo. O Espírito Santo, a energia do Espírito Santo é a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é Deus também, vamos dizer assim, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro do que eu entendo no Novo Testamento. Vamos para Mateus capítulo 13. Só o estudado Mateus capítulo 13, se estudasse o ano inteiro só analisando ele, transformaria a vida de qualquer um de nós. Por quê? Porque aqui fala sobre a saúde mental. Nós precisamos mudar a nossa mente precisa mudar. Os nossos olhos têm que olhar diferente, nossos ouvidos têm que olhar diferente. A nossa crença e atitude, ela tem que ser diferente. Nós temos que nos reeducar. Jesus Cristo falou, quando vocês se encontrarem comigo, é necessário vocês nascerem de novo. E aqui nessa passagem, vamos ler aqui Mateus 13, 14, até o versículo de número 17. Ele fala assim, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Voltando aqui para aquilo que Deus fala através do Filho dele, note que no versículo, já no primeiro versículo eu li para você, eu li para você não, que eu li para nós, né? Não é para você que eu li para nós, é para mim também. Ele fala assim, versículo de número 14, ele fala assim, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, neles quem? É neles quem que se cumpre a profecia de Isaías? É em mim e você, é em nós que está se cumprindo a profecia de Isaías. Ou seja, antes
de Jesus Cristo vir à terra, Deus levantou profetas, e o profeta Isaías, ele trouxe essa profecia dada por Deus para ele. E ele diz assim, Jesus Cristo cita a profecia do profeta Isaías, e diz assim: e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz. Agora a pergunta que eu faço para você: neles quem? Nos católicos? Nos evangélicos? Nos muçulmanos? Nos espíritas? Nos macumbeiros? Em outras religiões? Neles quem se cumpre a profecia de Isaías? Porque aqui é uma parábola de mentalidade. Jesus Cristo está falando que nós precisamos ser reeducados. Ele está falando de uma educação que nós recebemos do mal e precisamos agora receber uma educação do bem dada por Ele, por Jesus Cristo. Ele fala isso em todo o Evangelho, em todos os ensinamentos dele, nas broncas que ele dá, diretamente ou indiretamente, aos discípulos que vêm para nós, assim como a alguém, e este alguém somos nós. E ele fala assim, ó, e neles, em mim, em você, em nós. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Eu não sei se você já percebeu isto, que há muitas coisas que são muito graves mesmo. Tem coisas que são terríveis, que são graves, mas só que a nossa mente já cauterizou, já não é grave mais. Quem me dera eu aceitar ou falar algumas coisas cara a cara com meu pai, e olha que ele é meu pai adotivo. Quem me dera levantar algumas palavras ou aceitar como certo ou verdade umas coisas cara a cara com a minha mãe, e olha que ela não era minha mãe biológica, mas era a única mãe, o único pai que eu tive. Note que há muitas coisas que nem particularmente nós não temos tido como errado mais. Por quê? Porque nosso coração foi corrompido pelo mal. Se você olhar hoje, conversar com um médico, com um enfermeiro, com alguém que leva ali à risca, com seriedade, aquilo que de fato é, quando você vai conversar ali com um fisioterapeuta, seu braço, sua mão está doendo, algum problema físico que você tem, que você não consegue mais ter aquela mobilidade ali, já não consegue mover a sua mão. Eu passei por isso esses dias, né, há um tempo atrás, e tive que procurar um fisioterapeuta, e fui ver a seriedade com que eles pedem para que a gente faça uma coisa muito simples, movimentos muito simples, com disciplina, que traz resultados excelentes. Mas quando alguém vem e mostra que aquilo simples é sério, e eu e você praticamos, o que acontece? Nós voltamos a ter a circulação da mão, do braço, voltamos a ter a agilidade novamente, a força recuperada. Assim também Jesus Cristo diz que espiritualmente é do mesmo jeito. Ele diz aqui, versículo de número 14: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não compreendereis. Então existem muitas coisas que são abomináveis por Deus. Se eu disser para você que existe oferta que Deus se ofende, e se eu disser para você que existem orações que Deus não gosta, existem orações que nós fazemos para o Deus que é nós mesmos. Não pode coisa essa. É um Deus imaginário, é um Deus que eu mesmo criei para mim. O meu subconsciente acaba sendo o meu Deus. E Jesus Cristo conta a parábola disso. Não, eu oro a Deus do meu jeito, Deus atende. Não, tem jeito do jeito que Jesus ensinou. Se você orar a Deus como você acha que Deus atende, pode ser que não atenda. Existem várias orações que Deus fala através dos profetas lá no Antigo Testamento, e aqui no Novo Jesus Cristo fala também: esse povo em vão me honram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o Espírito Santo ainda fala depois no Novo Testamento, aqui o Espírito Santo apóstolo Jesus Cristo, ele fala que nos últimos dias nós estamos sujeitos a seguir doutrinas de demônios. Não, mas não acredito com a ideia. Já no Antigo Testamento Deus falava assim: eu me nojo
das ofertas de vocês. O profeta Malaquias fala sobre isso. Eu me enojo da oração de vocês, porque a oração de vocês é quando sobrar um tempo vocês vêm falar comigo. A oração de vocês, esse culto solene, essas vossas festas, eu tenho nojo delas. Jesus Cristo fala isso lá atrás, já no Antigo Testamento. E Jesus Cristo, quando chega aqui no Novo Testamento, ele torna a falar novamente. Aí no versículo agora de número 15, ele fala assim, ó, porque o coração deste povo quem? De quem que ele está falando? Deste povo, é dos evangélicos. Eu acho que é dos católicos. Não, eu estou achando que ele está falando com o João, a Maria, o Antônio, não é comigo não. Deve ser com você que está me ouvindo, não é comigo, Ismael. Não, é com nós. É eu e você. É conosco que ele está falando. Ele está falando assim, ó, porque o coração deste povo está endurecido. Sabe o que é um coração endurecido? Coração endurecido, você já viu, né, quando o pessoal joga aquela terra, aquele cascalho assim na roça, aí, nas roças não, mas na beirada, nos trilhos ou nas estradas de chão, de terra. Aí eles vêm depois só o quê? Passa um socador, né? Ele passa por cima ali, apertando aquelas pedras, depois torna a passar novamente uma outra camada. E Jesus que falou assim, o coração desse povo está endurecido. Ou seja, nós ouvimos tanta coisa e plantaram tanto ensinamento em nós que não serviu para nada. Aí socaram, aí está dentro do nosso coração esses ensinos. Aí eles não conseguem, sabe, o coração está endurecido. Aí vem um ensino bom e não consegue entrar dentro de nós, ensinamento bom. Por causa do quê? Por causa do coração deste povo está endurecido. Nosso coração está endurecido. Está cheio de nojeira religiosa dentro de nós. Não, você está falando mal da igreja. Não estou falando da igreja, não, estou falando do ensino. E quem falou isso foi Jesus Cristo. Jesus falou assim, porque o coração deste povo está endurecido. Coração de quem? Quem é este povo que ele está falando? Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos. O que é ouvir de mau grado? É quando nós não prestamos atenção. E o inimigo tem feito coisas bem sujas. Tem feito o natural dele, né? Como Jesus Cristo fala, é a natureza dele isso aí. Jesus Cristo fala em João capítulo 8, né? Quando ele fala do inimigo, ele diz que o inimigo é o natural dele isto. Ele quer escandalizar tudo que venha de Deus e de Jesus para você e eu, para que nós não venhamos conseguir discernir, separar o que é bom do ruim. Aí tudo que vem em nome de Deus, de Jesus, abraçamos, mas não presta. Aí às vezes vem algo bom no meio, em nome de Deus, em nome de Jesus, aí nós não queremos. Por quê? Porque o inimigo fez isso, ele escandalizou a nossa mente para que nós venhamos ignorar Jesus Cristo. Não o nome dele, que ele é popular, né? Mas o ensinamento dele, nós vamos ignorar. Porque o fulano é assim, o bispo não sei o quê, o pastor não sei das quantas, é o padre não sei o quê. Ou seja, um argumento que ele plantou dentro de nós, para que nós não venhamos prestar atenção na verdade. Jesus Cristo é incorruptível. O ensino dele é incorruptível, é puro, é verdadeiro. Não tem nada a ver com os escândalos em volta de mim, de você não. Se você olhar para você mesmo, você vai se escandalizar. Se eu olho para mim, eu não prego o evangelho. É verdade. Se eu for analisar eu falo, não dá, infelizmente. E isso foi uma enganação que lá no Antigo Testamento, ou seja, lá no passado nosso foi colocado. Pintaram alguém de santinho para nós, tão santinho, que a gente não queria nem fazer parte do evangelho. Por causa que a gente pintava o pregador da fé tão de santinho, aí quando ele faz uma coisa errada, você se escandaliza. Porque você pintou ele como um santo. Como na verdade a palavra santo é separado. Você é separado para Deus. Separado, santo. Não significa que você é incapaz de cometer um erro, uma falha, ou você tem que aparentar para mim uma santidade superior na sua veste, na maneira de falar, não. Separado. Em cada 10, 3 é corrupção, mas 7 não. Por quê? Porque sou cristão, tem que predominar o Senhor que eu sirvo em mim, mesmo sendo pecador. Aí versículo de número 15, porque o coração deste povo está endurecido e ouvido de mau grado. Fechou os olhos para que não veja com os olhos. E que mais? E não ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração, se converta e o escure. Ou seja,
compreenda com o coração, se converta e os cure. Veja que Jesus Cristo está falando, compreenda com o coração. Esse coração aqui não é o músculo bomba sangue, e sim a nossa mente. Aí ele fala assim, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. De quem que ele está falando? De mim, de você. Aí ele fala assim, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos, ele está falando que os profetas que sabiam da vinda de Jesus Cristo e os justos lá do Antigo Testamento, eles desejaram ter essa escritura que nós temos hoje, com os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles desejaram ver não só Jesus Cristo pessoa aqui na terra, mas desejaram ver os feitos de Jesus também, mas não viram. Desejaram ouvir o que Jesus Cristo tem falado durante o tempo que ele teve na terra, mas não ouviram. Porque Jesus Cristo fala assim, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ter o que eu e você temos hoje. Como falei, a palavra do semeador transforma a minha vida, a sua também. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos, desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Nossa, os profetas desejaram um dia ter ouvido Jesus Cristo e não ouvir. Amigo ouvinte, nós temos aqui no domingo a oração. Eu vou deixar a oração do Pai Nosso hoje para você, tá? Vai ser cantada, é claro, mas é a oração do Pai Nosso. É as palavras que Jesus Cristo, o Filho de Deus, pediu para que eu e você viéssemos falar. Jesus Cristo falou assim, mas você vai orar desta maneira. É uma palavra, a oração do Pai Nosso é uma oração a ser feita da maneira que Jesus Cristo ensinou, tá? Então, é claro que não é a ferro e fogo, porque o aposento e o quarto aqui não é sempre o aposento e o quarto, mas é um local onde o nosso coração, nossa mente não se distrai, né? Não se distrai com nada. Geralmente o aposento, né, é onde eu e você vamos lá e não temos nada para atrapalhar, né? Então Jesus Cristo, quando for orar, ele fala para você e eu ir para o local que ninguém venha estrovar eu e você orar, certo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe
cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.